Saudações, amigos. É um prazer muito grande estar conversando com vocês de novo. E o nosso assunto hoje é a constelação familiar sistêmica. Um método relativamente novo, que está revolucionando as terapias breves, e trabalhando de uma forma muito efetiva na solução das questões que são nos apresentadas diariamente nos consultórios. Para entender o que seja a constelação familiar sistêmica, nós precisamos começar a entender o que o próprio nome quer dizer. Quando realizamos um diagnóstico sistêmico para um paciente, para um cliente, e essa é a forma que eu trabalho, na verdade, nós levamos em conta, além da queixa que o indivíduo nos traz, todo o seu entorno, o sistema ao qual ele pertence, as influências familiares, as influências do trabalho, as influências climáticas, o mundo onde ele está inserido. E é desta maneira também que o Bert Helling traz a conotação sistêmica para dentro do mundo da constelação familiar. Então, ele entende que nós, enquanto indivíduos, estamos inseridos em vários sistemas. E para entender isso um pouquinho melhor, eu vou explicar de uma forma mais detalhada. Sistema é um mundo de informação de pequenos núcleos interligados entre si, pertencendo a núcleos maiores. Ora, um exemplo muito clássico disso é o corpo humano, Nós temos um aglomerado de pequenos sistemas interconectados que acabam trabalhando todo o sistema, ou seja, todo o arcabouço do nosso corpo. Nós temos o sistema linfático, o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema renal, o sistema nervoso, o sistema neurológico, Todos eles interconectados para que esse grande arcabouço que é o nosso corpo possa andar, falar, cumprir as suas funções. Também pertencemos ao sistema social onde nós vivemos, Nós temos o sistema que rege a nossa vida social, então o sistema profissional, o sistema tributário, o sistema religioso, o sistema político, o sistema monetário, o sistema econômico e assim uma série de sistemas, que regem o mundo social ao qual nós fazemos parte. E haja visto que quando, por exemplo, o sistema que governa o nosso país não anda muito bem, toda a população acaba sofrendo, ou seja, todos esses pequenos sistemas, que são cada um dos indivíduos que vivem nesse país, acabam sofrendo suas consequências. E aí nós temos os tumultos sociais, nós temos desemprego, nós temos as pessoas revoltadas, as pessoas mais nervosas, mais depressivas, aumenta o número da violência, aumenta o número do suicídio, enfim. Por quê? Porque o sistema administrativo que rege as ordens do país está em desalinho. Então é um sistema maior influenciando sistemas menores. Assim nós temos também o sistema planetário, que é o sistema que ultimamente passa por uma grande transição e nós verificamos que está sofrendo uma influência climática, das mudanças climáticas de forma muito acirrada, Nós percebemos uma desertificação muito grande em alguns pontos do globo terrestre e inundações absurdas em outros pontos, A gente tem acompanhado aí o degelo das calotas polares, a gente tem percebido que o ar do planeta está sofrendo, e em alguns pontos do planeta, como na Ásia, na Grande Ásia, onde as pessoas já estão tendo dificuldade para respirar, estão importando ar enlatado de outros países para ter o prazer de simplesmente dar uma baforada de ar, algo que deveria ser natural para toda a vida. Então, esse desequilíbrio não é só nessa região asiática que se faz sentir no globo como um todo, porque o sistema planetário como um todo está sendo atingido. Então, também nós temos o sistema, por exemplo, cósmico, onde todos os planetas que nós conhecemos estão inseridos, todos os sóis, e todos eles se influenciando mutuamente. Então, um sistema acaba influenciando o outro. E nós temos a influência do sistema que mais pesa sobre nós, que é o sistema familiar, aquele a qual pertencemos, a qual devemos a nossa origem como família. Talvez esse seja o sistema mais delicado de se tratar, o sistema
mais difícil de ser compreendido, porque dele vem toda a carga genética que possuímos. Dele é onde nós captamos as informações do nosso DNA. Hoje nós temos alguns cientistas que já conseguem elaborar desvendar, né, alguns mistérios de algumas partes do DNA. Então nós sabemos que determinados pares do DNA causam determinadas disfunções, né, como é o caso da síndrome de Down, que é uma disparidade que acontece no 19º par dos nossos gametas. Mas nós temos muita coisa que não foi descoberta ainda, né? Então vai precisar de muitas, eu acredito, de muitas décadas ainda, eu diria, e de muitos cientistas debruçados sobre o DNA para tentar desvendar tudo aquilo que nós temos como informação lá dentro. E tudo isso vem através da nossa ancestralidade, da história dos nossos, desde lá dos seus primórdios. Nós não sabemos muito bem a origem das nossas famílias. Nós não sabemos quais eram os códigos que regiam a base familiar lá atrás. Nós não sabemos quais eram os conceitos morais que essas famílias tinham. Nós não conhecemos muito bem a dor que os nossos antepassados tiveram de enfrentar ao migrar de um país para o outro. Quanta fome, quanto frio, quanta necessidade esses antepassados tiveram de viver. Quanta violência tanto tiveram de sofrer, como tiveram de impingir em algum momento para continuarem vivos, para continuarem se mantendo aqui nesse planeta. Nós não sabemos quais os amores que ficaram partidos ao longo do caminho, quantos adeus foi necessário dizer, e tudo isso ficou registrado na história da nossa família. E tudo isso tem peso no nosso DNA, é uma informação que está latente lá e que em algum momento vai se manifestar, como aquele porão que eu falei lá no começo, né? Que em algum momento fermenta e a informação começa a sair por todos os lados de forma que possa ser olhada, que possa novamente ser observada, que ser acolhida, ser reconhecida como parte daquilo que somos. Constelação, um grande aglomerado de estrelas, né? Então que forma uma constelação. Nossa Via Láctea, por exemplo, é um exemplo da nossa constelação, né? E assim sucessivamente, né? Pertencemos a um sistema muito grande, que é o sistema cósmico, onde é uma junção de muitos planetas, de muitos sóis, de muitas estrelas, e todos se influenciam mutuamente. Então, constelação familiar sistêmica é um grande conglomerado de informações interconectados uns com os outros, que sempre acabam influenciando umas às outras. E quando eu movimento um lado desse sistema, quando eu mexo num pequeno sistema, na verdade, eu estou mexendo no sistema todo, né? Eu não sei se as pessoas aqui assistiram um filme que ele fala de que quando as asas de uma borboleta se movimentam lá no Japão, todo o globo terrestre se movimenta. É muito interessante isso, e Metamorfose é o nome desse filme. E ele é muito bonito, eu aconselho as pessoas a assistir para entender como esse movimento acontece. É uma forma delicada de movimento, mas que acontece. Ou seja, quando um sistema se movimenta, na verdade, o sistema como um todo toma outra configuração e começa a fluir de forma diferente. Para entender o que é constelação familiar sistêmica, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o seu fundador, sobre esse senhor simpático de 89 anos, né, que nasceu no dia 18 de dezembro de 1925, na Alemanha, chamado Bert Hellinger. Teólogo, filósofo, psicanalista, psicopedagogo, conselheiro familiar. Ele teve algumas funções durante a sua vida, ele foi soldado do exército alemão, inclusive, e acabou como missionário de uma ordem religiosa. Como missionário, ele foi enviado para a África do Sul para desenvolver o seu trabalho religioso, o seu trabalho de conselheiro, tanto de almas como de pessoas, né? E a gente sabe que todos os líderes religiosos, eles são muito assediados, eles são muito procurados por todas as pessoas do seu entorno, para se aconselharem sobre relacionamentos, sobre herança, sobre conduta, sobre profissão, sobre suas individualidades, sobre família. E como Bert Hellinger não era diferente, né?
ele começou a perceber, né, entre os povos que viviam na África do Sul, e a gente tem de ter em mente que na África do Sul, embora haja seu governo central, os povos são muito direcionados pelo governo tribal, né? As suas tribos têm uma influência muito grande sobre o indivíduo. Ele percebia que essas tribos, elas tinham, as que respeitavam algumas hierarquias, né? Onde tudo tinha o seu devido lugar, né? Onde tudo isso era respeitado, as pessoas tinham um fluir mais suave, né? Embora tivessem dificuldades financeiras, de comunicação cultural, algumas coisas assim, eles conseguiam fluir de forma mais suave, de forma mais serena. E ele desenvolveu um grande olhar, uma profundidade de olhar para as situações dos seres humanos, né? E começou a agregar mais conhecimento. Nessa convivência com essas tribos, ele desenvolveu a terapia, né? Aprendeu a terapia primal, o psicodrama, as terapias de grupo, o aconselhamento familiar mais profundamente, mais sobre psique humana também. E lá ele passou quase 17 anos trabalhando e desenvolvendo seus conhecimentos na África do Sul. Quando ele retornou para a Alemanha, continuou estudando, né, continuou aplicando esses métodos, começou a desenhar aquilo que hoje chamamos de constelação familiar sistêmica, escrevendo muitos livros, muitos artigos. Ele acabou deixando a ordem religiosa e se dedicando pura e exclusivamente ao mundo, né, ao desenrolar dos emaranhamentos do ser humano. Os livros do Bert Hellinger, a maior parte deles são traduzidos em português, né? Então é fácil da gente encontrá-los para ler. Na internet hoje borbulha de informação sobre ele. E ele continua viajando pelo planeta, né? Em volta do planeta aí, realizando workshops em companhia da sua Sofia, né? Que também é consteladora. Aquilo que ele desenhou como constelação já evoluiu muito desde o momento que isso começou. Hoje ele trabalha com movimentos da alma, né? E movimentos da alma não no sentido de alma religiosa, mas no sentido de alma, no seu verdadeiro sentido latino, que é aquilo que dá movimento à vida, né? Aquilo que nós dizemos, eu até às vezes eu brinco com algumas pessoas dizendo que é o sopro do Criador, porque é ele que movimenta a nossa vida, né? Mas não, isso não é o que o Bert Hellinger disse, isso é o que eu digo. Ele fala em movimento da alma no sentido daquilo que dá movimento à nossa história, à nossa vida, né? E ele tem vindo ao Brasil várias vezes, já esse ano, 2016, ele retorna ao Brasil no final do ano agora, para mais um workshop. E vai ser uma alegria muito grande para aqueles que puderem estar ao lado dele, uma honra muito grande, ele é uma lenda viva, né? Então esse é o Bert Hellinger, o fundador da constelação familiar sistêmica, né? E até eu gostei desse post, dessa imagem que fala a luz do mundo, Bert Hellinger, porque é uma nova luz realmente que se acende, né? É um novo olhar, uma nova forma de ver as situações, uma forma de ver de forma delicada, de uma forma sem julgamento, né? E sem intenções. Isso é maravilhoso, com certeza. Bert Hellinger, ele fundamentou esse conhecimento, esse apanhado de conhecimento todo que ele teve, ele fundamentou isso na ciência. Por que na ciência? Porque quando a gente trabalha apenas de modo empírico, fica difícil de ser aceito, né? De ter comprovações para se poder trabalhar. Embora ele trabalhe de forma empírica, ele tenha observado alguns movimentos, ele foi em busca da ciência. Ele, sendo filósofo, ele foi buscar dentro da filosofia algum parâmetro que pudesse dar sustentabilidade ao método. E ele encontrou na filosofia, né? Por quê? A filosofia é alguma coisa que indaga, é alguma coisa que não se aquieta, né? Você sempre vai encontrar na filosofia uma nova indagação. Então, se eu faço uma indagação, eu sempre vou em busca de outra. E isso é o movimento que faz o conhecimento crescer, né? Então, desde lá do começo da nossa história, né? Quando perguntamos por que o céu é azul, então vamos em busca de algo, de um outro conhecimento, né? Sobre as cores, sobre os reflexos solares, sobre essa quebra, né? das correntes de cores que fragmentada, dos prismas e tal, que fazem, né, as cores do arco-íris e assim sucessivamente. Então, é muito complexo isso, mas sempre
é uma questão que nos leva a outra questão. Então, isso é a filosofia. A filosofia busca ampliar horizontes, indagar, buscar conhecimento em qualquer área da nossa vida, seja na área das letras, seja na área da matemática, seja na área médica, seja na área tecnológica. A filosofia faz com que caminhemos em direção de um novo conhecimento. E fenomenológica, por que fenomenológica, né? Porque todo o trabalho da constelação, como trabalha sem um julgamento, né? Sem uma intenção realmente, o fenomenológico é aquilo que se manifesta. Segundo o dicionário grego, fenomenológico é aquilo que se apresenta naquele momento como é, né? Então, e é isso que as coisas nos mostram dentro da constelação familiar sistêmica, né? Independente daquilo que possamos acreditar, daquilo que não acreditamos, daquilo que achamos correto, daquilo que achamos errado, independente de tudo isso, as coisas são exatamente como elas são. Quando a gente fala que são exatamente como são, não quer dizer que não esteja sofrendo influência de outros fatos, né? Não quer dizer que não possa ser transformada, inclusive o intuito de todo o trabalho é causar transformações, mas naquele momento aquela situação se apresenta daquela maneira. Então, trazendo isso para a área da saúde, né? Quando alguém se apresenta e tem uma enxaqueca, por exemplo, não importa o fato da razão dessa enxaqueca, naquele momento ela está apresentando uma enxaqueca. Então, é claro que dentro do tratamento a gente vai buscar a razão da enxaqueca para que a gente possa sanar o problema. Mas no primeiro momento, o fato que ela nos traz é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca. E a enxaqueca tem de ser vista naquele momento. E a partir daí, então, a gente ir às bases de tudo aquilo que acontece com o indivíduo para saber o que causa essa dor de cabeça. Como tratar essa dor de cabeça. Assim também o que acontece no campo fenomenológico, né? Então, as coisas se apresentam daquela maneira, então a gente tem de olhar para aquilo do jeito que aquilo é. As coisas são como elas são, a gente não alarga isso. E a partir de então, se busca a informação que vai buscar, que a gente está ali disposto a olhar, para que o problema seja solucionado lá nos seus primórdios, e pare de acontecer aquele fenômeno e as coisas comecem a andar mais livremente, né? Comece a fluir na vida do indivíduo, sem dor e sem sofrimento. Ele também fundamentou as constelações na teoria dos campos mórficos. O que são campos mórficos? Segundo o Sheldrake Ruppert, né? Ele fala que ele desenvolveu essa nova ciência com base em pesquisas muito profundas, né, onde ele diz que independente da intenção, uma informação é passada para outros seres, ou seja, a ciência dos campos mórficos, ela quer dizer uma coletividade de informação que se propaga sem intenção. Ela se propaga por ressonância. Então, uma coletividade de informação sendo propagada por ressonância. Isso é mórfico, né? Ou seja, morfo quer dizer forma. Então, é a forma do campo, a forma genética de transmissão de informação. Baseado nisso é que o Bert Helling fundamentou parte daquilo que nós trabalhamos na constelação, a forma que as informações chegam para o indivíduo, como as coisas se propagam para o indivíduo, como se capta essa informação para ser trabalhada através desse campo de ressonância. Também podemos citar a física quântica, que devido à necessidade do ser humano de abranger conhecimentos, né, começou a fazer interações filosóficas novamente, né? De ir além daqueles conceitos antigos, onde tudo era quadradinho, onde as coisas eram um foco rígido, onde as coisas não tinham movimento. Alguns cientistas mais modernos começaram a indagar, não pode ser só isso, porque as coisas se transformam, as coisas têm um movimento. E começaram a pensar numa nova ciência, começaram a pesquisar e chegaram à física quântica, que hoje, devido ao seu realmente poder de ação, a sua efetividade é usado tanto para satélites como para os novos meios de
portes interdimensionais aí, né, que nós temos, que estão todos em experiência, como dentro da medicina, né, que as máquinas de ressonância magnética são uma forma de provar que a física quântica é muito efetiva. Então, quando a gente fala de algo novo, não quer dizer que o velho tenha perdido o seu efeito, quer dizer que estamos acrescentando mais conhecimento sobre tudo aquilo que já existia. Então, esta técnica do Bert Helling não invalida as técnicas anteriores de conhecimento, mas ela acrescenta novos horizontes, ela torna mais efetiva, né, a forma de lidar com as situações que perturbam o desenvolvimento dos sistemas na nossa vida. Ele fala: se olharmos claramente para o mundo e para as nossas próprias vidas, vemos então que tudo o que é e tudo o que fazemos pertence a um todo maior, né? Este todo maior, esse campo de informação grandioso que por ressonância se expande. O Sheldrake Hooper, quando ele fundamentou os campos mórficos genéticos, né, os campos mórficos aí, ele cita duas experiências, entre outras, que ele utilizou durante o tempo de elaboração da teoria dos seus campos mórficos. Ele fala sobre um grupo de macacos de uma ilha da Birmânia que estavam sendo observados, né, a fim de serem estudados sem interferência dos humanos, apenas observado. E ele percebeu que um macaco começou a ter a experiência de pegar um coco e bater numa pedra para facilitar consumir o conteúdo de dentro desse coco. Ele percebeu que quando esse macaco começou a bater o coco na pedra e começou a ter sucesso, todo o grupo começou a imitá-lo. E quando o 100º macaco conseguiu quebrar o coco na pedra, algo muito grandioso aconteceu. A 1000 quilômetros de distância, numa outra ilha, um outro grupo de macacos que também estava passando pela experiência da observação, sem interferência, começou a repetir o experimento, quebrando o coco para comer o seu conteúdo. Ora, se nenhuma informação chegou de uma ilha para outra, 1000 quilômetros não é pouco, né? Então, ele começou a entender que os grupos afins têm uma ressonância, uma receptividade. A isso ele chamou de ciência dos campos mórficos. Outra experiência também que foi vivenciada foi dentro de um laboratório, né? Eu vou chamar de laboratório 1 e de laboratório 2. No laboratório 1 foi coletado um grupo de células de um determinado indivíduo que foi submetido a essas células a experimentos dentro do laboratório. Então foram separadas, parte dessas células ficaram no laboratório 1 e parte dessas células foram levadas para o laboratório 2 a muitos quilômetros de distância. As células que ficaram no laboratório 1 foram submetidas a um tipo de informação, a um tipo de experimento. Automaticamente, as células que estavam a quilômetros de distância no laboratório 2 começaram a reproduzir os mesmos sintomas das células que estavam no laboratório 1. Então, por ressonância, sem que ninguém tivesse passado intencionalmente essa informação, mas simplesmente pelo fato dessas células terem ressonância entre si, o fato começou a se repetir. Quando um fato acontece, né, por intenção, né, quando eu tenho a intenção de transmitir uma informação para alguém a uma determinada distância, eu coloco a minha intenção, eu capto um fluxo energético e direciono para alguém intencionalmente, isso se chama telepatia. Então isso não é considerado ciência. Mas quando não existe essa intenção, quando não existe nenhuma informação física sendo passada, né, e que isso acontece por ressonância, então isto é a ciência dos campos morfogenéticos atuando, né? Quando Bert Helling juntou esse aglomerado de informações, ele aglutinou essas informações para criar o método das constelações familiares sistêmicas, ele tinha em mente a libertação, né, do ser humano do seu sofrimento. Né? Ele observou que muitas vezes a dor que assola a humanidade e de algumas situações, né, não fazem parte diretamente do desejo do indivíduo de passar por aquilo. Às vezes ele não toma nenhuma atitude para estar passando por aquilo, né? E, no entanto, as coisas estão emperradas ali, aquela dor, aquele sofrimento, aquele relacionamento que não anda, né? Aquele mundo profissional que parece estar sempre encruvinhado, encruado, que não vai para frente.
Então ele percebeu isso como emaranhamentos na vida do indivíduo. E ele ele postulou o seu trabalho com a intenção de libertar as pessoas dos emaranhamentos, ou seja, libertar as pessoas dessas situações as quais muitas vezes elas não têm consciência. E a equilibrar esses sistemas, porque ele percebeu, ele teve esse olhar, ele teve os experimentos, né, sendo verificados, que quando existe uma harmonia dentro do sistema, tudo flui. É como uma música tocada harmoniosamente que faz bem aos ouvidos, né, que se propaga livremente pelo ar. Mas quando uma música tem as suas notas atropeladas, quando não é bem colocado, tem um ruído, né, dentro desse som e as coisas não se propagam. Então ele visava auxiliar no equilíbrio dos sistemas, na libertação dos emaranhamentos e na busca do autoconhecimento, que é a busca de todo grande filósofo, né? Ele aperfeiçoar sempre, né? Melhorar-se, né? Tornar as coisas mais claras, mais fluidas na vida, né? Então, quando o filósofo vai em busca de fazer as suas indagações, de acrescentar, né, novos conhecimentos, é sempre com o intuito de uma evolução do indivíduo. Bert Hellinger dizia que estamos liberados do mal quando podemos serenamente deixá-los ir. Então, quando temos autoconhecimento, conseguimos olhar para o sistema de forma a harmonizá-lo, equilibrá-lo e também libertar-nos de todos os emaranhamentos. Para isso, ele usou alguns métodos, né, que foi para a constelação. Ele usou o movimento da alma. E eu volto a dizer, alma no sentido de movimento, aquilo que dá movimento à vida, né? E colocando as pessoas, né, de frente com as suas situações e sentindo essas situações. E também ele usou o método das esculturas vivas, né, onde pessoas são colocadas dentro de um campo, né, para sentir, para representar famílias, situações. Né? Muitas vezes, quando a gente faz constelações de parte, a gente usa esse método, né? Pessoas que representam o sentimento do outro, né? São colocadas de forma que possam ser olhadas, né? A tristeza como tristeza, a dor como dor. Né? E aí, pessoas representam essas sensações, né, dentro do campo. Ou então, o psicodrama, que é onde é muito interessante, porque a gente utiliza bastante nos workshops, né, onde as pessoas que vêm fazer a sua constelação não conhecem os indivíduos que estão ali no workshop e vice-versa. E aí elas trazem uma situação para ser constelada e essas pessoas que estão fazendo parte do workshop são convidadas a representar dentro do sistema. E a constelação familiar sistêmica, ela é um eterno sentir, né? Onde as pessoas se despem do julgamento, das suas crenças, das suas vontades, né? E se colocam a serviço. Estar a serviço é simplesmente deixar a fenomenologia agir, ou seja, interagir com aquilo que está acontecendo. Então, sentir aquilo que está acontecendo. Isso gera um campo de informação onde pode tudo ser olhado, onde tudo pode ser acolhido. O Bert Hellinger, ele nos pergunta qual é a origem dos conflitos. E ele mesmo responde. Se você olhar para isso, bem de perto, não ficará surpreso ao perceber que na raiz de todos esses grandes conflitos está uma boa consciência. Quando nós recebemos do campo mórfico, quando nós recebemos por ressonância essas informações, aquilo que estava no subconsciente, aquilo que estava à margem daquilo que vivemos, aquela informação, né, de que alguma coisa que está acontecendo conosco tem uma raiz mais profunda, tem uma verdade oculta atrás disso, na verdade, não é uma coisa má, é uma boa intenção, é a intenção de um campo maior, de algo maior, né, que muitos podem dar o nome que quiser, mas de algo muito maior, que está querendo que isso seja visto para isso ser solucionado. É como aquilo que eu falei, né? Quando alguém tem uma febre, a febre não é ruim. A boa intenção daquele organismo em mostrar que algo está errado e que algo precisa ser sanado, que algo precisa ser corrigido para que tudo possa fluir. O Bert Hellinger também fala que muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo. Que é preciso apenas amar bastante e tudo ficará bem. Mas para que o amor dê certo, é preciso que
alguma outra coisa ao lado dele seja necessário. Que é necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta no amor. Muitas vezes acontece de nós acreditarmos que amar só é suficiente, né? Eu amo muito e tudo se resolve pelo amor. Sim, o amor é grandioso, né? O amor é a argamassa que junta os seres, que constrói os grandes acontecimentos da humanidade. Mas um amor mal direcionado também pode causar muitos danos. Haja visto que aquele indivíduo, né, que tem um firme propósito, né, de separatividade, ele no fundo ele tem uma boa intenção e ele também tem amor pelo seu povo, e ele também quer que o seu povo tenha o melhor. Só que no intuito de querer que o seu povo tenha o melhor, muitas vezes ele sacrifica outros povos. Então, além da boa consciência, as ordens do amor não estão sendo muito bem usadas. O direcionamento desse amor está invertido, né? Ou seja, o olhar está apenas no foco, não está no todo. Outra coisa que acontece, que a gente percebe, é que o amor é uma grande energia, né? Já que, como dizia Albert Einstein, tudo é energia. Nós temos uma matéria, porque quando você decompõe toda a matéria, ela vira energia, né? Então, quando nós olhamos para o amor como um foco de energia universal, uma corrente de energia universal, podemos perceber que se não direcionarmos muito bem essa corrente de amor, podemos causar sérios danos. Haja visto uma pessoa que não tem a compreensão de um grande amor. Quando jogamos sobre ela uma carga muito de grande amor, ela se encolhe, porque ela não está pronta para receber todo aquele amor, né? Assim também podemos entender isso usando um exemplo bastante simples da energia elétrica. É uma energia magnífica que hoje em dia a gente não consegue mais viver sem ela, né? Porque tudo na nossa casa é trabalhado com a energia elétrica. Mas quando eu tenho uma corrente elétrica dentro da minha casa mal direcionada, mal utilizada, eu causo um grande curto-circuito e coloco a casa em chamas. Ou então, quando eu tenho uma corrente 220 e ligo um instrumento da minha casa, um eletrodoméstico de um poder menor do 110 nessa corrente, eu queimo esse objeto. A mesma coisa acontece com o amor na nossa vida. Quando nós não direcionamos direito, né, a gente causa grandes danos, como é o caso das grandes paixões. É uma forma de amor muito grande, mas que muitas vezes, de forma direcionada, nós vemos por conta desse amor mal direcionado alguns crimes, né? A passionalidade acontecendo, subjugando uns aos outros em nome desse amor, né? Então o amor ele precisa de leis, ele precisa de ordem. E a gente pode entender isso, né, como e aplicar isso. Foi isso que o Bert Helling percebeu, que as ordens do amor elas têm 3 suportes sobre os quais a constelação está sedimentada, que é a lei do pertencimento, né? A lei do equilíbrio entre dar e receber e a lei da hierarquia. A primeira lei refere-se à pertinência. E o Bert Helling fala que todos têm direito a pertencer. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que não importa o que aconteça dentro de um sistema, tudo pertence ao sistema. Quando eu vou citar um sistema do corpo humano para que a gente possa entender isso. Dentro do sistema respiratório, eu tenho o pulmão, os alvéolos, eu tenho a minha traqueia, as minhas narinas, e todas elas são importantes para que o meu sistema respiratório possa trabalhar. Não tem como eu isolar parte dele, né? Se eu tiro os alvéolos, eu não vou conseguir respirar muito bem, né? Onde nós temos os problemas de saúde, né, seríssimos de respiração. Se eu tiro a traqueia, eu tenho de colocar um tubo lá para o indivíduo poder respirar, e é claro que as coisas não vão funcionar harmoniosamente porque algo está danificado. A mesma coisa dentro de uma família. Tudo que existe dentro de um sistema familiar, tudo pertence àquele sistema. Nada pode ser jogado do lado de fora. Eu costumo brincar, às vezes, falando sério, né? Quando eu falo de lixo, por exemplo, no nosso planeta nós temos uma ideia de que, quando não presta alguma coisa, eu jogo no lixo, eu jogo fora. Errado.
Precisamos aprender a reciclar as coisas, porque o planeta não tem lado de fora, o sistema planetário não tem. Nós somos um corpo no espaço girando e aquilo que jogamos do lado de fora vai cair na nossa cabeça em algum momento. Por quê? Porque tudo é incluso. A mesma coisa dentro do sistema familiar, né? Pertence ao nosso sistema familiar nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, os nossos tios, os nossos primos, e assim os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos netos, e assim, tanto para trás como para frente, tudo pertence. E todos os acontecimentos que existem dentro desse contexto de família também pertencem àquele núcleo familiar, àquele sistema familiar. Então, muitas vezes acontece de algo ser excluído desse sistema. Ao excluir alguma coisa do sistema, na verdade, nós não estamos jogando fora do sistema, não existe um lado de fora. Nós estamos colocando à margem do sistema e em algum momento isso vai gritar, isso vai pedir para ser reconhecido outra vez. Um exemplo bastante drástico, mas bastante eficiente para que possamos entender isso, é quando um indivíduo dentro da família comete um crime. Né? Então a tendência da família é se sentir envergonhada porque o código moral dessa família foi violado, né? Porque alguma coisa muito séria aconteceu ali dentro. O indivíduo cometeu um crime. Esse indivíduo, ele está à margem da justiça e ele deve realmente pagar pelo crime que cometeu, ser preso, julgado, né? Cumprir a sua pena e tudo mais. Só que quando isso acontece dentro das famílias, elas começam a isolar esse indivíduo, as pessoas passam a não falar mais sobre esse indivíduo, né? É como se quisesse banir aquela memória de que aquele ser faz parte do núcleo daquela família. Com o passar do tempo, no primeiro momento as coisas vão sendo colocadas de lado, e até porque é muito doloroso para a família tudo isso, né? Quando a gente vê essas coisas acontecerem, as famílias sofrem muito com isso. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando às margens desta família, às margens do sistema familiar, como uma lembrança latente, escondidinha lá no canto. Aquela geração passa, outra geração vem, e às vezes algumas gerações passam, lá na frente acontece de nascer ou um sobrinho, ou um neto, ou um primo da família, alguém dentro do sistema familiar com um problema que se auto-exclui, uma pessoa que começa a ter atitudes que causam grandes danos, grandes sofrimentos, grandes pesares à família, um indivíduo com muitos problemas de saúde, com muitas dificuldades de fluir o seu caminho. A gente percebe que aquilo não vem necessariamente do indivíduo. É como se alguma coisa estivesse tendo um peso que estivesse impulsionando ao indivíduo a se dizer: olhem para mim, eu estou aqui, eu preciso ser visto. Né? Essas pessoas chamam muita atenção, elas fazem muito estardalhaço. Mesmo quando elas se excluem, elas conseguem fazer barulho. Por quê? Porque nada pode ser excluído do âmbito familiar. Tudo tem de ser visto, tudo tem de ser abraçado, tudo tem de ser incluído dentro da família. Quando a gente coloca isso num campo de constelação, por exemplo, para ser olhado, né, começamos a trabalhar dentro da constelação, geralmente o que se apresenta? Apresenta-se esse fato que ficou lá, né, desse assassinato que aconteceu lá atrás, né, e que está pesando muito e que está gritando: olha, eu estou aqui, eu não fui olhado, eu preciso ser olhado. Ao ser olhada essa situação, é como se o sistema fizesse as pazes entre si, né? E nas falas de resolução, né, o aceitar que aquilo é um fato, que aquilo existe, que aquilo não está do lado de fora do sistema, que aquilo faz parte, as coisas começam a fluir novamente. Esta aceitação, na verdade, não precisa você gostar daquilo, você só precisa reconhecer, precisa respeitar aquele fato. Um outro fato que acontece, isso aconteceu dentro do mundo das constelações, é um fato relatado, né? Uma jovem foi trazida para a terapia e a família estava muito preocupada porque ela ainda não tinha saído do âmbito da adolescência e ela tinha atitudes muito difíceis para a família aceitar. Família que tinha muito amor, muito carinho, e a jovem acabava sempre saindo de casa e parando
dentro de alguns pontos de prostituição, se prostituindo. Isso era muito pesado para a família, isso era muito difícil. E aí os pais traziam essa jovem para casa, conversavam com ela, e ela chorava muito, prometia que não ia fazer mais, e daqui a pouco ela estava lá de novo. Quando trouxeram ela para terapia e foi verificada, ela falava, olha, eu não sei realmente o que acontece comigo. Eu não tenho uma vontade, uma necessidade real de estar lá dentro. Mas quando eu menos espero, eu já estou lá dentro de novo. E assim, eu me sinto perdida, tanto dentro da minha casa, como dentro do mundo que eu estou vivendo, porque é como se tivesse algo maior que eu que me chamasse para isso. Pô, quando foi colocado para a constelação, isso tudo, apresentou-se uma pessoa dentro do campo, ou seja, uma situação, algo que aconteceu há muito tempo que a gente não sabia o que era, né, claro, mas que queria ser olhado, algo que foi excluído, né, lá na tia-avó, lá atrás. Ao ser indagado na família o que aconteceu, veio à tona o fato. A tia-avó, ela foi uma jovem e que ela engravidou. Nós sabemos muito bem que antigamente, quando uma jovem engravidava, muito pouco restava a essa jovem. As famílias ou levavam essas jovens para uma ordem religiosa e as abandonavam lá, ou então simplesmente colocavam essas jovens do lado de fora, né, e elas que se virassem. Normalmente acabavam na prostituição, que foi o que aconteceu com essa tia-avó. Ela acabou no mundo da prostituição, ela pôs o filho para adoção, naquelas rodas de adoção, e passou o resto da vida dentro de uma casa de prostituição. Pô, a família nunca mais falou sobre ela nunca mais foi vista, ela nunca mais foi olhada. Por quê? Porque ela era considerada uma vergonha moral para a família, né? Os padrões, né, morais das famílias mais antigas eram muito rígidos, a sociedade exigia muito isso, né? Só que esta dor ficou latente, como uma memória dentro da família, e por ressonância, né? Falando de campos mortos, por ressonância essa jovem acabou absorvendo essa carga. Quando isso foi olhado dentro do sistema dessa jovem, foi tratado isso dentro do sistema dessa jovem, algo maravilhoso aconteceu e essa jovem pôde se libertar do peso dessa informação, né? Libertar-se dessa ressonância. Através das falas de conciliação, né? Onde as pessoas acabam... você não precisa amar tudo que existe dentro do teu sistema. Não necessariamente, a gente não ama tudo mesmo. Mas a gente precisa aceitar e respeitar e cada um assumir aquilo que lhe pertence dentro dessa família e levar aquilo que é a nossa história, que já está no nosso DNA, aquela informação que existe dentro do nosso código genético, dentro do nosso DNA, como uma parte nossa, como parte da nossa história. Ao aceitar isso, ao levar isso com respeito, dignificamos a nossa história e as coisas fluem naturalmente, então as soluções acabam acontecendo. Isso faz parte da pertinência, né, do nosso núcleo. Outra situação também bastante comum é quando um jovem namora uma jovem durante muito tempo e até pouco tempo era muito sério os namoros mais longos, né? As meninas ficavam naquela expectativa de se casarem e de terem filhos com aquele rapaz e de construir as suas famílias, né? Construíam seus enxovais e também os seus sonhos em relação a isso. E aí, passado 3, 4 anos, o rapaz às vezes chegava para ela e falava: olha, Maria, eu não vou casar mais com você porque eu conheci Tereza, me apaixonei por Tereza e vou me casar com a Tereza. Bom, as pessoas, acontece, né? A gente não casa com o primeiro que a gente se apaixona, né? A gente acaba se apaixonando muitas vezes até se casar muitas vezes. Mas quando a felicidade de um casal é construída machucando alguém, deixando uma dor à margem disso tudo, essa dor não pode ser excluída, ela fica à margem desse sistema e em algum momento ela vai gritar. E aí lá na frente, quando João e Tereza, né, casam, têm os seus filhos, né, a vida está fluindo, de repente uma menina de dentro, né, uma filha, acaba sendo o problema ali dentro. Ela, embora tenha muito amor com o seu pai, ela tem um amor muito grande, mas o relacionamento dos dois acaba batendo de frente o tempo todo. Acaba tendo muitas desavenças entre eles. É como se sempre se tivesse um atrito ali. E a gente sabe que um pouco de atrito causa calor, mas atrito demais pega fogo, né? E quando a gente coloca essas situações
Não é sempre assim que acontece, às vezes tem outras coisas envolvidas. Mas às vezes a gente coloca isso dentro do sistema e o que a gente verifica é que esta filha está assumindo aquela dor que ficou às margens lá atrás, né? Quando o pai deixou aquela primeira namorada, aquilo que se gerou lá atrás não conseguiu, não foi excluído, ficou às margens, ficou gritando para ser olhado. Então, quando se coloca isso na resolução, a filha olha para o pai, né? E fala para o pai: eu sou apenas a sua filha, né? Onde ela assume o seu lugar de filha realmente, onde as coisas fica claro que as coisas entre o pai e aquela antiga namorada nada tem a ver com a filha, né? E as soluções começam a acontecer, é como se existisse uma grande libertação e as pessoas, o pai começa a ter realmente a sua filha, o seu pai, e aquela dor começa a ser sanada dentro do sistema familiar. Então, o pertencimento, aquela dor também pertence à família, também precisa ser olhada, também precisa ser respeitada. Aí nós entendemos esta frase, que família é muito mais do que pessoas que vivem na mesma casa. Família é um pacto de amor, é um vínculo que se cria desde aquele momento em que a alma escolhe nascer naquele sistema familiar, naqueles pais, naquela história. Esse ser é família, pertence. A segunda lei a qual Bert Helling se refere é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Essa é uma das leis que nós mais violamos no nosso dia a dia por não conhecer o peso que ela tem nas nossas vidas. E isso não só em coisas muito grandes, mas às vezes em coisas muito pequenas, nós não prestamos atenção, mas nós estamos violando essa lei, estamos causando desequilíbrio. Quando, por exemplo, recebemos um presente de alguém, né? A gente fica muito feliz e a gente quer retribuir esse presente. Então, eu recebo um presente de um amigo, aí eu dou um para ele, aí ele me dá mais alguma coisa, eu dou mais alguma coisa, e aí sucessivamente. Assim em qualquer relacionamento, no relacionamento entre duas pessoas, né? Num relacionamento amoroso, da mesma maneira, né? Eu dou uma coisa, recebo alguma coisa, eu dou mais um pouquinho, recebo mais um pouquinho, e isso causa um equilíbrio. Agora, quando um começa a dar, e o outro só recebe, causa-se uma disparidade no sistema. E esse desequilíbrio acaba criando grandes conflitos. Dentro de um relacionamento homem-mulher, homem-mulher que eu digo de duas pessoas, né? Quando um começa a dar demais e o outro apenas receber, acontece que aquele que dá demais começa a se sentir muito grande e aquele que só recebe começa a se sentir muito pequeno. É como se o dar demais tirasse a dignidade daquele que dá de menos. E aquele que só recebe sentisse uma necessidade muito grande de começar a ferir aquele que está dando demais para equilibrar essa balança. Ora, se eu estou recebendo muito e não posso retribuir, eu começo a ferir o outro para que o outro se sinta diminuído e não haja tanta disparidade. E isso é muito doloroso dentro de um sistema. Quando aquele que só está recebendo não consegue fazer isso, ele acaba criando as grandes traições, né? Acaba encontrando outras pessoas, traindo o relacionamento e indo embora. E aí nós temos aquelas pessoas que chegam no consultório e dizem assim: eu não consigo ter um relacionamento saudável, né? Sempre que eu me envolvo num relacionamento, eu faço tudo, né, para que esse relacionamento dê certo, e no entanto eu não consigo, eu sempre acabo sozinho e sempre acabo sendo magoada dentro dos relacionamentos. Eu particularmente costumo ver uma pessoa que dá demais como uma pessoa muito má, porque ela está tirando a dignidade e a capacidade do outro de resolver as suas próprias questões. Então eu não posso dar demais nada, eu tenho de dar tudo no equilíbrio. É assim que as coisas se beneficiam. Nós temos isso também que acontece bastante. Hoje em dia a gente vê bastante isso. A pessoa chega pra gente no consultório e fala: olha, eu estou numa situação muito delicada, porque eu perdi o meu emprego já faz algum tempo. E dentro da minha casa, o meu parceiro ou a minha parceira está bancando tudo. Ela paga a escola das crianças, ela paga as contas, ela paga o supermercado, ela paga tudo. E eu não estou conseguindo arrumar um trabalho para dividir como sempre foi a nossa vida.
Então, ela paga tudo, eu me sinto muito mal, eu me sinto muito diminuído dentro dessa relação. Eu costumo aconselhar as pessoas numa situação dessa a entenderem que, se for algo momentâneo, quando ela conseguir um emprego, ela tente compensar tudo isso que ela recebeu de alguma forma. Mas enquanto isso não acontece, ela diminua essa disparidade, agindo de forma que aquele que está pagando tudo se sinta agraciado, né? Que aquele que não está trabalhando auxilie mais com as crianças, vá pagar as contas, vá fazer as compras, cuide da casa, para que aquele que está trabalhando a mais para suprir essa necessidade possa ter um pouco mais de descanso. Isso não vai equilibrar a balança do dar e receber totalmente, mas pelo menos vai diminuir essa disparidade, vai evitar que existam conflitos mais sérios por aí. Dentro de uma família, o equilíbrio de dar e receber entre pais e filhos é um pouquinho diferente. Porque os pais dão tudo, eles dão a vida, então não tem como os filhos retribuírem a vida que eles estão recebendo, né? A vida é tudo. Não importa como seus pais são, ou o que seus pais, como eles criaram você. Importa que eles te deram tudo, eles te deram a vida. E a vida não tem preço, né? Não tem preço na vida, né? Então, os filhos só conseguem retribuir essa vida aos pais no momento em que eles também se tornam pais, então apresentam os netos para os pais. Então, aí existe um equilíbrio nessa balança. A vida que eles receberam dos pais, eles estão levando adiante. Existem outros fatos dentro do equilíbrio de dar e receber, né, que são aqueles pais que não conseguem, por exemplo, desprender-se dos filhos, deixar os filhos seguirem os seus caminhos, né? É muito comum a gente ver isso acontecer demais e causando muitas dores dentro do sistema familiar, né? Depois que os filhos já estão criados, que eles já têm capacidade de seguir a sua vida, de seguir o seu caminho, e os pais ficam prendendo esses filhos para que eles não vão em frente, né? Então, eu até tenho um fato muito curioso. A gente estava numa mesa conversando com um grupo de amigos e falando sobre pais possessivos, né? A gente chama de mães italianas, aquelas mães que são escandalosas, que não conseguem deixar os filhos sozinhos, estão sempre muito preocupadas. E uma jovem falou assim para mim: olha, Áurea, eu vivo isso não é brincadeira, eu vivo isso dentro da minha casa. E eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer uma faculdade numa outra cidade, embora eu tenha 18 anos. A minha mãe começou a fazer tanta chantagem, tanta pressão sobre mim, que eu perdi a minha bolsa. Eu perdi empregos, porque a minha mãe fica em cima e não me deixa trabalhar no meu mundo profissional. É altamente castrador esse tipo de comportamento da minha mãe. E eu não sei como lidar com isso. A mãe também estava na mesa e ela falou: olha, eu reconheço que isso é verdade. Eu tenho um amor tão grande pela minha filha que eu a quero ter perto de mim. Essa possessividade, o amor que eu tenho por ela, eu não quero que ela se desprenda. Claro que eu não fui tratar, né, de terapias naquela mesa. A gente estava numa mesa de amigos conversando e eu, né, apenas dei o meu cartão e falei: olha, me procura no consultório para a gente trabalhar isso, né, de forma mais restrita lá. Mas isso fica muito claro, que é aquilo que eu falei, um grande amor sendo lançado sobre uma jovem e que a jovem não tem como retribuir, né? As ordens do amor, a ordem, o equilíbrio de dar e receber está sendo violado. A mãe está jogando uma carga de amor muito grande sobre essa filha de uma forma muito pesada. E essa filha está perdendo a sua dignidade. Por amor à mãe, ela está deixando de evoluir, ela está deixando de crescer. Então, o dar e receber está sendo violado e o sistema está sendo desequilibrado. O Bert Helling fala que quando receber o bem, retribua com um pouco mais de bem. Ao receber o mal, retribua-o com um pouco menos de mal, né? Ou seja, quando alguém me faz um mal, pagar esse mal sim, mas pagar um pouquinho menos, aí o outro faz um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, até que essa balança consiga ser equilibrada, né? E a gente possa deixar o fluxo dos relacionamentos e dos nossos sistemas fluir naturalmente. A terceira lei que o Bert Hellinger nos fala é a hierarquia, né? Ele diz que tudo dentro de um sistema, seja qual for o sistema, tem a sua ordem, né? Dentro de uma casa, quem vem primeiro? Os pais vêm primeiro, os filhos vêm depois. E muitas vezes acontece que os filhos querem ser mais do que os pais, por exemplo, né? Então os filhos crescem, estudam
se tornam doutores e aí olham os pais como se os pais fossem muito pequenos, como se os pais não fossem nada, os pais são ignorantes, os pais não estudaram. Então eles se sentem superiores, né? São aqueles, a gente observa bastante isso nas conversas, quando os pais começam a falar de um assunto, os filhos vêm e cortam os pais como se eles entendessem tudo e os pais não entendessem nada. Isso fica muito claro, né? O desconforto, a dor que eles estão causando aos pais naquele momento, porque na verdade os pais têm o seu conhecimento, sim, eles são maiores, os filhos são menores, eles vieram antes, os filhos vieram depois. Então tem de seguir essa ordem, os avós vieram antes, os pais depois, os filhos depois, os netos depois, os bisnetos depois e assim sucessivamente. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, existe uma hierarquia e ela deve ser respeitada. O irmão deve ser o irmão primogênito, o segundo filho é o segundo filho, o terceiro é o terceiro filho. A gente percebe isso também numa casa, muitas vezes no nosso mundo moderno, quando as mães trabalham fora, né, as mulheres saem para a sua jornada lá fora, e às vezes uma filha dentro do sistema acaba assumindo as funções de mãe. Então ela acaba sendo a mãe dos irmãos, ela organiza a casa, ela educa os irmãos, ela leva para a escola, ela faz tudo. E ela acaba esquecendo dela em benefício desses irmãos. Então ela está violando essa ordem, porque ela está ali para desenvolver a vida dela dentro desse sistema, né? E não para ser a mãe dos irmãos, né? Isso é muito pesado, isso é muito difícil, isso acarreta muita dor e sofrimento, né? A hierarquia não está sendo cumprida. O lugar de mãe é o lugar da mãe, o lugar da irmã é o lugar da irmã, né? Os irmãos têm de olhar para a irmã como uma irmã e não como uma mãe. Também acontece isso muitas vezes quando o pai vem a falecer, né? E o filho mais velho, por amor a essa mãe, ele acaba assumindo a direção da família. Ele passa a ser o orientador, ele passa a ser o provedor, ele administra os bens, ele passa a ser o conselheiro dessa família. Sempre que os irmãos mais novos têm alguma dificuldade, vem a ele para tentar resolver o problema. Nossa, isso é uma bagagem muito pesada para qualquer pessoa. Ele está cumprindo uma função de pai e ele não, a função dele naquele sistema não é ser o pai. Ele só vai ser pai quando ele tiver os filhos dele, né? Então a mãe começa a olhar para ele como um substituto do marido. E isso é inconsciente, não é que as pessoas assumem isso de forma consciente, isso vai acontecendo naturalmente até que chega um momento que é um grande emaranhado, onde ninguém mais sabe qual é o seu lugar naquele sistema. Isso é muito pesado, isso é muito doloroso e é muito difícil para as pessoas. Para que haja harmonia, para que as coisas comecem a fluir, cada um precisa ocupar o seu devido lugar. Então, quando nós colocamos isso, e isso flui dentro de uma constelação, né? Às vezes a pessoa está com sérias dificuldades de se desenvolver profissionalmente, ou de se posicionar na vida, ou coisa assim, e está preso a esse fato de estar assumindo um lugar que não lhe pertence dentro do sistema. A gente também vê isso quando as pessoas chegam no consultório, né, e a gente vai fazer a ficha de anamnese desses clientes, e a gente pergunta, quantos filhos você tem? Ela fala, eu tenho 2 filhos. Aí você pergunta, quantas gestações você teve? Eu tive 3 gestações, entre meu primeiro filho e meu segundo filho, aí eu tive um aborto. Quando ela começa a relatar os fatos que ela veio cuidar, ela fala do segundo filho, assim, olha, o meu segundo filho é uma pessoa um pouco difícil, porque a sensação que a gente tem é que ele não sabe qual é o seu lugar na vida, né? Ele não sabe muito bem para onde ele vai, ele está sempre muito perdido, ele não se define, ele é muito... Por quê? Porque este indivíduo, na verdade, ele não está na posição dele de terceiro, ele está na posição de segundo. Se eu não sei qual é o meu lugar, eu estou vivendo uma vida que não é minha, né? Então, cabe, quando a gente coloca isso para ser trabalhado, a mãe falar para o filho, né? Olha, você é o meu segundo filho, mas você é a minha terceira gravidez, porque entre você e o seu irmão mais velho, a mamãe teve um aborto. Ao colocar assim, ele vai assumir o lugar dele como terceiro e não como segundo, né? Então, assim, são coisas que acontecem dentro de um sistema que precisam ser olhados, que precisam ser vistos com carinho, que precisam ser tratados, para que tudo consiga fluir de forma harmoniosa dentro de uma família, dentro de um sistema. Bert Helling nos fala que os mais antigos vêm primeiro e os mais novos vêm depois. E quando assume-se seu lugar, a liberdade se faz sentir, né? Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem, e tomamos o nosso lugar
temos força. Eu espero que eu tenha conseguido clarear um pouco o que são as leis do amor, como as constelações acontecem. Se alguém tiver dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail, que vai aparecer agora, ou pelo meu site aqui. Estou disponível para responder as questões que as pessoas quiserem. Participe